Estamos de volta e no Horizonte Debate de hoje falamos sobre o Supremo Tribunal Federal e tudo aquilo que circunda, notícias, manifestações. Lara, o Volksgeist que o Vitor colocou aqui agora, o STF não deve seguir a vontade do povo simplesmente porque o povo quer, mas porque esta vontade coincide com os preceitos constitucionais, o espírito do povo. O que você pensa disso? O espírito do povo, essa expressão alemã, ela é típica do positivismo do século XIX e eu quero crer que a gente esteja hoje vivendo um ambiente mais sofisticado de construção filosófica do que aquela que pretendia no século XIX explicar um mundo muito menos complexo do que esse que a gente vive hoje. Na nossa complexidade atual, a grande pergunta é como é que eu faço para aferir essa ficção que seria o espírito do povo. Geralmente, quem faz esse proferimento é exatamente aquela pessoa que se julga conhecedor ou dono do monopólio do que seria o espírito que uniria a todos nós brasileiros em uma única nação, em um único desejo, quando, na verdade, somos uma sociedade plural, com desejos e vontades diferentes. A democracia significa dar conta de viver numa sociedade com esses dissensos. E quem vai fazer a estabilização de dissensos para que a gente não parta para a violência pura e simples é exatamente a Constituição com seu regime de direitos humanos. Então, me parece falacioso a ideia de que a Constituição seria uma mimetificação de um espírito do povo, quando, na verdade, ela é um esquema de garantia de direitos humanos para exatamente permitir que a gente discorde enquanto sociedade. Quando uma mulher trans, ela tem no Exame Nacional do Ensino Médio ou o título de eleitor, sim, respeitado o nome e o sexo social, com o qual que ele se identifica. Mas ele também quer, por exemplo, frequentar o banheiro público que corresponde ao gênero com a sua identificação. Sim. Não serão 57 milhões, né? Estamos falando do direito de uma minoria de pessoas que precisa... Ainda que seja de uma única pessoa. Que precisa ser respeitada. Esse é o ponto dos direitos humanos. A construção argumentativa dos direitos humanos, que parte da premissa da dignidade da pessoa humana, ela não se resolve nesse discurso fácil de estatística ou de número de pessoas que estariam eventualmente reunidas numa praça a defender uma bandeira. Aí, Tiago, a Valéria Dias, o elogio da juventude era para nós todos, mas o puxão de orelha dessa questão dos argumentos fragmentados, a Valéria que está colocando aqui agora. Desculpe, o jovem do MBL, não quero ser deselegante, mas os argumentos deles são fragmentados. A gente corre o risco, com a premissa que você está colocando, desrespeitar essa mulher trans que eu coloquei como exemplo, a gente corre o risco desse exemplo que o Paulo colocou, muito bem posto, de uma prisão que é uma prisão equivocada. A gente corre o risco, Tiago, de passar o rolo compressor por cima dessas individualidades? Olha, de forma alguma, a pessoa foi condenada em primeira instância, foi condenada em segunda instância, tem que ir para a cadeia, chilindrou, não dá, a sociedade não permite que bandido fiquem convivendo com a gente. Isso, o que isso acontece, sabe, meu amigo? Isso estimula a pessoa a praticar crime. É por isso que nós do MBL somos super a favor da prisão em segunda instância. Foi falado muito aqui de direitos humanos para humanos direitos humanos para vagabundo, jamais. O cara cometeu um crime, tem que cumprir. Tiago, há um risco nessa frase, não? Não tem problema. Não é um risco, há uma incorreção. Não é você quem determina para quem os direitos humanos devem ser endereçados. Essa não é uma determinação sua ou do MBL. Essa é uma determinação de uma sociedade civilizatória. Paulo, sou Gaspar de Suzano, em São Paulo. Gaspar, o nosso abraço, completando agora quase um mês daquela tragédia. Parabéns aos debatedores. Penso que os ministros deveriam julgar dentro do que é legítimo e não pessoal. As leis deveriam ser igual matemática, onde 2 mais 2 são 4. Volta um pouquinho no que eu falei, né? Assim, não é infelizmente, acho que felizmente. Estruturalmente. É impossível, filosoficamente, vamos colocar assim, 2 pessoas concordarem exatamente porque a lei cabe interpretação. É por isso que nós temos direito a recursos, nós temos os tribunais superiores para o STJ, a grande função dele é pacificar a jurisprudência, a interpretação da lei no país todo. O que o juiz tem que fazer, igual como eu falei antes, é julgar com argumentos jurídicos, que podem ser vários. Ele pode dar maior preponderância para algo, para um princípio, ou entender que num conflito de leis vale uma, não vale outra, que as leis entram em conflito o tempo todo. O que não pode
é ignorar a lei e julgar de acordo com o que ele acha. Não, mas no direito nunca vai existir 2 mais 2. Uhum. Guilherme Gonzalez. Guilherme, a sua pergunta sobre Caixa 2 eleitoral, julgado pela Justiça Eleitoral, a gente respondeu no primeiro bloco. Alegria você ter escrito para a gente. Estamos ao vivo agora. Amanhã de tarde, o programa vai estar disponível na internet, no YouTube, o link a partir do site da TV Horizonte. Então, fique à vontade para poder assistir a reprise desse primeiro bloco. Alegria de ter a sua participação aqui. O Clésio de Belo Horizonte, boa noite. O debate está ótimo, obrigado, Clésio. Eu concordo com os movimentos de um Brasil melhor. Para todos, esse poder judiciário do Brasil é horrível em todos os sentidos. Clésio, a gente tem que também clamar pela preservação dessa última instância do Supremo Tribunal Federal da Justiça do Brasil. Pode fazer um comentário? Claro. A gente tem que ter muito cuidado. É óbvio que o STF deve ser questionado e deve ser criticado, mas você chegou a mencionar aí nos blocos anteriores de uma mudança assim, da lei da bengala ou, sei lá, um aumento possivelmente de composição, que eu acredito estava entre as propostas do presidente Jair Bolsonaro. Tem um livro muito interessante, quem quiser ler, que chama Como que as Democracias Morrem, que analisa como que as democracias contemporâneas estão morrendo, e aí chega à conclusão de que o primeiro sintoma é a mudança no STF. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Uma mudança no Supremo deles permitiu uma série de arbítrios e mudanças na Constituição por parte primeiro do Chávez e depois do Maduro. A gente tem que tomar cuidado para essas críticas do MBL e o que o Bolsonaro quer possibilite que aqui nós tenhamos um regime mais autoritário, né? Porque hoje, também fora de uma ditadura, mas a democracia autoritária que eles chamam, que é o Erdogan na Turquia, etc., que isso aconteça no Brasil. Porque eles falam tanto, né, do medo de estar na Venezuela, mas eles têm argumentos que remetem muito ao que aconteceu lá. A Venezuela é o país que seu presidente mais execra. Com certeza, não só o presidente, como acho que a maioria da população brasileira. Eu fico muito tranquilo quanto às indicações do presidente Jair Bolsonaro para os ministros supremos, porque dando base nas indicações dele, como os próprios ministros dele. Ministro da Justiça, Sérgio Moro, cara completamente conceituado, que entende muito disso. Ministro da Economia, Paulo Guedes, um liberal. Mandetta da Saúde, Tereza Cristina, Mandetta um médico, Tereza Cristina da Agropecuária, que entende disso. Diferente dos governos... Eu acho que foi o WhatsApp mais rápido aqui. O Vélez Rodrigues, a Damares, o Ernesto Araújo, de ministro das Relações Exteriores. Olha, a Damares, então, por ser uma mulher que já foi estuprada quando era menor, está defendendo os direitos das mulheres. Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Família. Então, assim, por mim está então, seu argumento agora é para as indicações que o Jair Bolsonaro vier a fazer, a regra vigente está suficiente. Indicações que nós esperamos que ele possa fazer são indicações técnicas. Agora, olha que bacana. A Meire Fonseca, acredito que, mãe do Vitor, acredito, ela coloca a partir de conhecimento do PSL, do MBL. O MBL defende o concurso público para ministros do Supremo, evitando o aparelhamento pelo Executivo, sendo necessária uma mudança constitucional. Bacana a sua pergunta, Meire. O que dizer disso? Lara, você colocou no início de que o ministro é indicado pelo presidente, ele passa por uma sabatina no Senado Federal. O que a Meire está propondo, com base na leitura do MBL, é um concurso público para os ministros do Supremo, ou eleição para o ministro do Supremo. O que você pensa disso, Lara? Eu, em princípio, discordo, sou conservadora nesse ponto. A gente tem um modelo de composição da Corte que segue, se for para usar aqui um argumento de direito comparado, um modelo que as democracias consolidadas também usam. Acho que esse argumento de imparcialidade dos ministros, que decorreria da indicação que provém do presidente da República, ele não se sustenta a menor análise histórica num corte muito restrito. É importante, na verdade, que o presidente da República se mantenha no lugar de respeito às instituições. E isso... Eu não acho que a indicação prevista na Constituição seria suficiente para dizer que há uma interferência de um poder sobre o outro. Porque ali na alta cúpula, de alguma maneira, sempre haverá um controle recíproco que se coloca
de um poder ao outro, né? Então, o próprio Legislativo, que as suas decisões poderão ser levadas ao Supremo Tribunal Federal para verificar em que medida aquela decisão feita na arena política se fere ou não fere a Constituição. Então, no limite de cada um dos poderes, haverá uma interferência constitucionalmente adequada. Acho que o concurso corre o risco de fechar o judiciário nele mesmo, em um poder que não funciona. A natureza do Poder Judiciário não é responder aos anseios da população, daí porque também sou contra a ideia de que esse seja um poder com acesso via eleição, porque a natureza é de outra natureza, de fato, né? Para usar um pleonasmo aqui. Leonardo Rocha, Gilberto de BH, Renato de Belo Horizonte, Eduardo Nogueira de Belo Horizonte, a Cíntia de Belo Horizonte. Alegria, são muitas as participações e várias outras que apareceram pelo YouTube. Tenho certeza que na filmagem que o Cláudio do MBL do PSL está fazendo aqui, tem as suas manifestações. Eu agradeço a participação de vocês. Aqui é um convite para um novo programa sobre isso. A gente puxou pelo Supremo Tribunal Federal, mas a gente falou de política, a gente falou de posicionamento e, em especial, de entendimento de dois lados. A Lara fazendo uma mediação bacana. Tiago, obrigado. Obrigado, o MBL, o PSL. Sorte e que seja ordeira a manifestação. Show de bola. Obrigado por ter vindo. Lara, Paulo, muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui e eu te espero na semana que vem. Esse debate e outros estará na internet, lá no site da TV Horizonte. Participe conosco. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!